Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal DK Despachante de Armas. Meu nome é Décio. No vídeo de hoje nós vamos falar então sobre o CR, somente a análise sobre concessão de CR. Tá? Eu vou fazer vídeos com cada assunto, né? Senão vai ficar bem extenso, né? E a gente sabe que o pessoal não tem muita paciência com um vídeo muito extenso. Então eu vou fazer cada análise separadamente. Tá? Pode ser que numa primeira etapa a gente passe batido em alguma coisa, mas depois a gente, com o tempo, né, com o caminhar aí da nova legislação, a gente vai acertando, tá bom? Queria agradecer o Juliano Despachante, lá de Ribeirão Preto, São Paulo, que nós passamos aí a manhã toda, até a hora do almoço aí, discutindo sobre o decreto, sobre os pontos, né, desse decreto, não, desculpa, dessa porcaria aqui. E, enfim, que nós vamos agora passar para vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e seguir nossa página lá no Instagram, tá? Bom, os principais pontos, né? Aqui eu tenho o artigo 5º, 15º, né, artigo 15, a concessão de CR aos menores de 25 anos de idade para as atividades de colecionamento e de caça excepcional fica vedada. Tá? Então, quem tem de 18 anos completos até 25 incompletos só podem ter a atividade de atirador desportivo no CR e não pode comprar nenhum equipamento, não pode ter PCR, tá? Só a partir dos 25 anos completos, mas consegue sim ter o seu CR. Ele pode utilizar a arma do clube e pode utilizar a arma de outro atirador, tá? Até que ele complete aí o seu tempo, né? Aí pode ser 22, pode ser 380, o calibre não importa, né? Aquele negócio lá de primeiro ano de CR ou primeiro ano de CRAF não precisa mais comprovar habitualidade, isso aí acabou, tá? Então, tirou o CR está na sua mão, você já tem que ir fazendo a sua habitualidade, tá? Então, quem, inclusive o pessoal do ano passado, né, de 2022, que estava com CR parados aí há mais de um ano, né, esses CRs estão sendo restituídos conforme eu já tinha falado em outro vídeo, né, que eu tinha essa dúvida, né, essa preocupação aí de que eles seriam restituídos para adequação e realmente foram, tá? Então, aqueles que são meus clientes, né, que estão aí aguardando o seu CR, entrem em contato para a gente já ir refazendo, né, o que precisa para a gente botar em andamento esses CRs aí, tá bom? O prazo de validade dos CRs agora são de 3 anos, tá? Então, eu sei que existe lei, tá? Que garantiria os 10 anos de quem já tem o CR, mas, como eu já disse em outros vídeos, né, não existe mais lei neste país, somente um regime, né? E vamos ver se alguém, né, algum deputado, algum senador aí, se vai fazer alguma coisa. Eu não acredito. Mas, né, se tiverem uma estratégia, essa estratégia é segredo. Vamos lá, parágrafo único. Para os CRs concedidos ou revalidados em data anterior à vigência do decreto 11.615, lá de julho, incidirá o prazo de validade estabelecido no caput, contado da data de publicação do decreto. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Que os CRs já concedidos ou revalidados antes do decreto 11.615 vale a data do decreto. Se eu não me engano, é 21 de julho de 2023. Então, eles vão vencer daqui 3 anos a partir do dia 21 de 7 de 2023. Que vai vencer exatamente também junto com os CRAFs. Então, você vai ter
que renovar primeiro os CRAFs, então você vai ter que dar entrada nos CRAFs para renovar, tá? E depois o CR, tá? Você não pode renovar o CR antes dos CRAFs. Então você precisa fazer dessa forma e com antecedência. Não deixe vencer CR, não deixe vencer o CRAF, tá? Faça com 3 meses, 4 meses de antecedência, já peça a renovação, tá? Que não tem erro daí. Aí o requerimento de concessão continua pelo SIGECORP, né? E você vai ter que apresentar os seguintes documentos, né? Aí o que eu vou falar agora serve para colecionador e atirador, tá? Documento de identificação pessoal, comprovação de idoneidade, que a gente já sabia, as certidões de antecedentes criminais dos últimos 5 anos. Muita gente está fazendo confusão com isso aqui. Eu vi até colegas aí que postam conteúdo fazendo uma interpretação errada disso daqui. Tá? As certidões criminais, elas abrangem um período, 10 anos, 20 anos, até de 40 anos ou mais. Tá? Então, não é que você tem que ter uma certidão para cada 5 anos. Não, é com relação ao seu domicílio. Então, por exemplo, eu estou 2 anos no Maranhão e morei 3 anos em São Paulo. Então, eu tenho que comprovar com as certidões, uma de cada, né, Justiça Federal, Estadual, Distrital, Militar, Eleitoral e tal, referente ao Maranhão e referente aos 3 anos de São Paulo. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa em 2 etapas, juntar isso aí e mandar. Tá? Com relação ao inquérito, a declaração lá de inquérito, a gente coloca já abrangendo todo o território nacional, tá? Então não precisa fazer 2, basta uma só. Ocupação lícita, né? Comprovantes de residência fixa referente aos locais de domicílio dos últimos 5 anos, isso daqui vale para quem também está lá com o seu CR de 2022 aguardando. Então você vai ter que ter um comprovante por ano, tá? Então você pega aí 2023 um comprovante, 2022, 2021, 20, 19, por aí vai. Tá? Mesma coisa. Então, se eu tenho 2 anos aqui neste estado, né? Então eu tenho que ter esse comprovante, esses 2 aí, um para cada ano. E eu morei em outro local ou em outro, não precisa ser estado, né? Eu morei numa cidade, depois morei em outra cidade, ou estava no endereço, mudei para outro endereço na mesma cidade. Então eu tenho que ter esses comprovantes, tá? Com relação, eu estou dizendo isso com relação à residência, não confundir com as certidões. As certidões é referente ao estado, a outra coisa, tá? Vamos lá. O comprovante de segundo endereço de guarda de acervo, se for o caso. Tá? Tem gente que já pede na própria concessão, já para colocar o endereço, o segundo endereço de guarda de acervo. Lembrando que você tem que anexar lá, né, não só o comprovante desse segundo, né, mas também da declaração. E aí tem RM que aceita, né? Na própria concessão você pedir os 2 endereços, o principal e o segundo, e tem RMs que não aceitam. Tá? No caso da 8ª RM aqui em São Luís, não aceita. Você tem que pedir o endereço principal na concessão, saiu a concessão, você tem que fazer o apostilamento, do segundo endereço. Tá? Aí entrou um fato novo aqui, que possivelmente também vai implicar nos CRs lá de 2022, a Declaração de Segurança do Acervo, DSA, né? Que você tem que ter um texto, que você tem lá um cofre ou um lugar seguro com tranca para armazenamento de armas de fogo desmuniciadas e tal. No próprio decreto existe o anexo A. O anexo A ele já traz um modelinho para você fazer e colocar lá. Tá? Então, tranquilo também. Laudo de aptidão psicológica. Esse laudo aqui agora tem validade de 2 anos, então quem começar a tirar
esses laudos já vão vir com a validade de 2 anos. O laudo de capacidade técnica, esse continua com 1 ano, tá? Não vi nada na porcaria aqui dizendo que vai mudar isso. Eu não sei como o instrutor ele é credenciado pela Polícia Federal, eu não sei se vai alterar essa validade, tá? Por enquanto, neste momento, é de 1 ano, tá? Se eles a partir de uma instrução normativa passarem para 2 anos, 3 anos, enfim, aí é outros 500, tá? Mas por enquanto é 1 ano, só o laudo de aptidão psicológica que mudou. E aí, para o atirador maior de 18 anos e menor de 25, né, além desses mesmos documentos que eu acabei de passar, ele vai ter que ter a filiação à entidade de tiro, tá? E quem for pedir também, né? Já tem que ter essa filiação. Independente se tem 18 ou mais de 25, né? A filiação à entidade de tiro tem que ter. No caso de quem tem 18 a 25 anos, uma declaração se comprometendo a comprovar, no mínimo, por calibre registrado, 8 treinamentos ou competições em clube de tiro em eventos distintos a cada 12 meses. Ou seja, que se o cara for comprar uma arma num calibre, ele vai ter que ter 8 treinamentos. Se ele tiver 2 armas com calibres diferentes, ele vai ter que ter 16 treinamentos ou competições, tá? Porque são eventos distintos para cada calibre. Então, hoje você treinou com 380, beleza. Ah, eu posso ir à tarde e treinar com calibre 12? Não, não vai valer duas habitualidades no mesmo dia. Ou você levar 3, 4 calibres diferentes num dia e dar 2 tiros, 1 tiro em cada. Não vai valer isso aí, tá? Então, hoje é um calibre, se você for amanhã no clube é outro calibre, se você for no outro dia é outro calibre, são distintos, tá? Aí documento, comprovação de entidade de tiro, já falei, autorização judicial, no caso de quem for menor de 18, né? E por aí vai. Aí isso aí a gente deixa. Agora vamos à frente aqui. Todas as instruções referentes à documentação que você precisa colocar, tá? Então, quem costuma fazer sozinho ou for fazer sozinho, né, esse pedido de concessão, você vai lá no anexo D de dado, tá? Na própria portaria que você tem lá a explicação para cada item, cada documento, lá você tem a explicação nesse anexo D, tá? Então, tranquilidade, tá? Vamos ver, aqui ele fala no parágrafo 5º do artigo 17, tá? Ele fala, validade do laudo de avaliação psicológica será no máximo 2 anos, a contar da data de emissão do laudo, de acordo com a resolução 01 do Conselho Federal de Psicologia, de 21 de janeiro de 2022. Ou seja, quem tem laudo, né, que foi feito o ano passado, depois dessa data aqui dessa resolução, né, de fevereiro para frente, por exemplo, de fevereiro de 2022 para cá, e que o laudo estava com validade lá escrita de 1 ano, você consegue então passar, só pedir para o psicólogo alterar, tá, a validade para 2 anos, tá? Porque o próprio Conselho Federal de Psicologia já fez o acordo, então não tem nada de ilícito nisso, tá? Então ele pode fazer, se ele não quiser fazer, aí é outros 500, tá? Mas dependendo do psicólogo, ele altera sim, tá? Aqui, que mais? Aqui no artigo 19, né, o titular do CR fica obrigado a solicitar o apostilamento de qualquer alteração em seus dados cadastrais no prazo de 15 dias. Isso eu já tinha falado em outro vídeo, tá? Toma cuidado com isso daí, né? Cara que fica mudando de endereço e não avisa o exército ou não faz alteração no exército, tá? Você pode se complicar bastante com isso aí. Então, tomem cuidado, tá?
Aí ele está falando aqui, que mais? Aí vem para revalidação, né? No caso da revalidação do CR, já aproveitando que a gente está falando de CR, né? A revalidação do registro deverá ser requerida antes da data do término de sua validade, tá? Antes a gente pedia a revalidação com 3 meses de antecedência, tá? Então lembre-se, você vai ter que, se você tiver PCE e tiver CRAF desse PCE, você tem que pedir antes do CR. Então peça lá, sei lá, com 4 meses de antecedência, né? E depois entra com pedido de revalidação do seu CR, tá? Aqui ele está falando, no caso da revalidação, é condição para a revalidação, tá? Que os CRAFs das armas do acervo estejam válidos. Então, por isso que eu estou falando, entra com pedido de revalidação do CRAF para depois pedir do CR. No caso do atirador desportivo, que sejam comprovados no mínimo por calibre registrado 8 treinamentos ou competições em clube de tiro em eventos distintos a cada 12 meses. Você entendeu? Então, são eventos distintos, ou seja, se você tem 3 equipamentos e os 3 são do mesmo calibre, então são 8 habitualidades, que você só tem aquele calibre. Agora, se você tem 2 calibres diferentes, então você tem que fazer 8 para um e 8 para outro. Você tem 3 diferentes, você tem que fazer 24. Tá? Essa que é a, a questão aqui. E no caso do caçador, né, ele tem que comprovar ter abatido com autorização do IBAMA para participação em atividade por 18 meses no período de validade do registro. Explicado aqui, hein? O interessado, que se trata o inciso 2º do parágrafo anterior, deve anexar o processo de comprovante de participação em competições relativo aos 3 anos de vigência do registro, observado o que previsto no parágrafo 9º. Aí ele está dizendo a comprovação de habitualidade, de que trata esse inciso 2º do parágrafo 3º, para os atiradores desportivos já registrados no Comando do Exército, você está fazendo a revalidação aqui no caso, né? Será exigido a contar 12 meses da data em vigor, de entrada em vigor destas normas. Isso quer dizer o quê? Para você, quando você for fazer a revalidação do CR, você vai ter que comprovar a habitualidade dos 3 anos a contar da data dessa portaria. Tá? Então, a partir da data desta portaria, você vai ter que contar lá, a cada 3 anos você tem que ter no mínimo 8 treinamentos ou 8 competições. Tá? Então, é isso que ele quer dizer nesse sentido aqui. Lá na frente, quando você for renovar, né? Lá em 2026, que eu não sei como eles vão fazer isso. Sinceramente, não sei. E outra coisa, né, que fica claro aqui, assim, né, e eu já tinha também falado isso em outro vídeo, porque muita gente estava procurando competição porque está com calibre restrito. E eu falava para as pessoas, você quer fazer a competição? Faça a competição, isso é uma atitude sua, né? Agora, não há necessidade porque não está regulamentado. E muito clube ganhou dinheiro em cima de nego desinformado, de pessoas desinformadas. Tá? Nego se aproveitou. E eu falei em vídeos anteriores, cuidado, porque tem cara se aproveitando. Tá? Então tá aí. Então, o que você fez de comprovação da data de hoje para trás, né, você não vai usar para comprovar lá na frente. Você vai ter que fazer tudo de novo e ano a ano. Tá? Então, parabéns às associações, parabéns aos clubes, que tem clube metido no meio, né? Confederações, né? Que ajudaram a fazer esta porcaria, essa pérola, né? Junto com os melancias lá. Muito bom, parabéns.
Aqui ele está dizendo, né, que isso tudo no caso de renovação. Tá? A comprovação que trata no inciso terceiro do parágrafo terceiro, que era lá? Está falando dos caçadores, né? Seja comprovado no mínimo ter obtido autorização do IBAMA, participação em atividade por 18 meses no período de validade. Então ele vai ter que comprovar isso aqui, né? Durante os 36 meses da data, os últimos 3 anos, né? Mesma coisa. No parágrafo 11, né? O atirador desportivo que possuir armas em quantidade superior à permitida para o seu nível comprovado, por ocasião da revalidação do CR, deverá adequar o seu acervo à quantidade permitida para o referido nível, ressalvadas as armas de uso restrito adquiridas anteriormente à publicação do decreto. Então, vamos entender isso aqui. Bom, por exemplo, eu acordei no dia 21 com armas permitidas, 2 armas de calibre permitido. E fui dormir com 2 armas restritas, certo? Bom, como nível 1, eu posso ter até 4 armas, tá? Eu não tenho 2 restritas, então eu posso ter mais 2 permitidas, certo? Por quê? Porque dá as 4, tá? Mas o nível 1 não pode calibre restrito. Sim, mas eu já tenho, né? Quem adquiriu, quem já tem essas armas, né? Quem já for adquirir, né? Que já tem autorização e tudo mais, vai poder ficar independente de nível. Tá? O nível é a sua quantidade de competição, é outra coisa. Tá? Não tem a ver com o equipamento. O equipamento é uma condicional, certo? Então, se, por exemplo, fosse no caso lá de eu não conseguir comprovar, por exemplo, as habitualidades para o nível 2, e eu tenho 6 armas, né? Eu vou continuar no nível 1, tá? E vou ter que pegar essas 2 armas, porque no nível 1 são 4, né? Eu tenho 6, eu não consegui subir para o nível 2, sei lá por qual motivo, enfim, né? E no nível 1 não posso ter 6, eu tenho que ter 4. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essas 2 e ou transferir para outro atirador, tá? Ou transferir o acervo, né, para a coleção, por exemplo. Só que no caso da coleção, você precisa tomar cuidado, porque tem pegadinha, tá? Você precisa ver se esse equipamento que você vai jogar para a coleção, se ele está na lista das Forças Armadas. Se nas Forças Armadas tiver a dotação desses calibres e desses armamentos, você não vai conseguir jogar para a coleção. Vou dar um exemplo. PT-92. PT-92 você não vai jogar no colecionismo, porque o Exército tem. A Imbel MD1, você não vai conseguir, porque o Exército tem. Né? A Imbel em 45, você não vai poder colocar. Tá? G17, Glock, você não vai poder colocar. Tá? Enfim, e vários outros equipamentos aí você tem que pesquisar na Marinha, Aeronáutica e Exército. Então, se o seu modelo tiver lá como dotação deles, você não vai poder transferir. Tá? Então, ou você transfere para outro atirador, tá? Ou, se no caso se não tiver dotação nas Forças Armadas, você passa para a coleção, para sua coleção. Tá? Caso você tenha a coleção no seu CR. Se você não tiver, você vai ter que solicitar. E agora, digamos que você tem a CR e você é atirador, e você quer pedir a atividade de coleção. Você vai ter que apresentar laudo, você vai ter que apresentar certidões, você vai ter que apresentar tudo como se fosse tirar um novo CR. Tá? Infelizmente, é isso. E tá aí. Basicamente o que a gente tinha para passar era isso daí. Eu acho que são os pontos mais importantes. Tá?
O próximo vídeo a gente vai falar sobre apostilamento ao registro. Então, não se esqueça de compartilhar aí nos seus grupos e tal, para a gente atingir um maior número de pessoas, tá ok? Então, muito obrigado, saúde, força e união.